quero começar compartilhando uma história que aconteceu comigo. Como vocês sabem, eu sou formada em Química, fiz mestrado e doutorado. Quando eu me inscrevi para o programa de ingresso do mestrado no Instituto de Química da USP, eu fui fazer a prova, me preparei, me dediquei, mas eu paralisei no primeiro momento, na primeira hora de prova. O exame, ele estava agendado para as 4 horas da tarde. Eu moro em São Paulo. Aqui no verão é muito comum chuvas que provocam alagamento. E o que aconteceu é que exatamente nesse dia eu fui surpreendida com uma forte chuva de verão que fez com que o ônibus atrasasse. Eu fiquei totalmente desesperada e com medo de não conseguir chegar a tempo para realizar essa prova. E para mim essa prova era extremamente importante. Eu passei toda a minha graduação estudando e me preparando para esse exame. Além disso, todo esse ocorrido do atraso do ônibus, somado ao próprio desconforto de ser avaliada, tudo isso fez com que o medo e a ansiedade tomassem conta de mim. Por sorte, eu consegui chegar a tempo para fazer a prova, mas eu estava tensa, suando, o coração acelerado e extremamente nervosa e ansiosa. O exame começou. Eu li a prova e eu não consegui responder nada. Nenhuma resposta vinha na minha cabeça. Quando passou 1 hora de prova, era permitido sair para ir ao banheiro para tomar uma água. Então foi exatamente isso que eu fiz. Fui ao banheiro, tomei uma água, respirei o ar, dei aquela respiração profunda, me hidratei. Quando eu retornei, a minha prova, ela estava totalmente em branco. Só que eu fiquei surpresa como eu comecei a ter clareza sobre a prova, sobre as soluções, elas começaram a ganhar vida na minha mente. E eu estou compartilhando isso com você porque sempre que nós ficamos nervosos, sempre que nós ficamos ansiosos, o nosso corpo ele produz uma substância chamada cortisol. Essa substância ela atinge regiões do nosso cérebro, bloqueando as nossas memórias. Por isso, quando nós ficamos com medo, estressados, ansiosos, é muito comum os brancos de memória. E esse foi o motivo pelo qual eu paralisei na primeira hora de prova. Para que você entenda o porquê isso acontece, eu quero que você imagine que você saiu para caçar na selva e de repente você ouve um barulho semelhante às pegadas de um animal predador. Pode ser que não tenha animal nenhum, que seja só o barulho do vento. Mas para garantir a sua segurança, o cérebro sempre vai considerar o pior cenário. E ele vai identificar essa situação como uma situação de perigo. Nesse momento, as respostas do seu sistema nervoso causam alterações fisiológicas, musculares e endócrinas. Em outras palavras, o seu coração dispara, a sua transpiração aumenta, a sua pupila dilata, a pele fica pálida e a respiração começa a ficar mais profunda. Aumenta o nível de açúcar no sangue, a liberação de cortisol e você sente uma forte vontade de fugir, sair correndo. Pode ser que realmente tenha um predador. Então, nesse caso, fugir é a melhor saída para você se manter vivo. Porém, talvez nem dê tempo de você fugir e o animal te ataque. Pode ser que ele consiga te atacar. E se isso acontecer, você vai ter que lidar com esse animal, vai ter que entrar num confronto, numa luta corporal com esse animal para que você possa manter a sua integridade física. Tudo isso é por uma questão de sobrevivência. Tudo isso acontece porque sempre que o nosso cérebro identifica uma ameaça, ele aciona um mecanismo neurológico chamado sistema de luta e fuga. Esse sistema ele é acionado sempre que a gente está numa situação de perigo. E se eu estou numa situação de perigo, o que eu preciso fazer? Ou eu fujo, ou eu luto. Se um animal, se um predador está me atacando, se dá tempo de eu fugir, ótimo. Se não der tempo de fugir, eu vou ter que lutar com esse animal.
Então, estar em perigo significa estar em uma situação em que a sua vida corre risco. Por isso, todas as alterações que eu mencionei, elas são necessárias para te manter vivo e para te manter seguro. Não tem nada de errado com isso. A pele ela fica pálida porque os nossos vasos sanguíneos se contraem para evitar hemorragias, por exemplo, caso haja cortes. A pupila dilata para que eu enxergue melhor. Cada alteração que ocorre no seu organismo, ela tem a sua função. E essa função sempre está associada com a sua segurança, a sua proteção. O nosso cérebro, ele manda uma resposta para o corpo dizendo que tem algo muito grave acontecendo. E por isso todas as funções, elas ficam bloqueadas para que todos os nossos órgãos trabalhem em conjunto para ajudar a vencer esse perigo e manter a sua integridade física. Até a digestão para. Por isso que é comum, quando você está ansiosa, quando você passa por um estresse muito grande, sentir dor de estômago. Por quê? Porque sempre que eu tenho um quadro desse, a digestão para manter a minha integridade física. Tudo para e começa a trabalhar de outra forma. Toda a sua energia, ela fica concentrada para te manter vivo. Não tem nada de errado com esse sistema, nada. Ele é um mecanismo fantástico de defesa, um mecanismo de segurança. O problema é que o nosso cérebro, ele não identifica o que é um perigo real, como um ataque de um predador, isso é um perigo real, de um perigo imaginário. Fazer uma prova, conversar com o chefe, participar de uma entrevista de emprego, fazer um concurso público, fazer uma prova de ingresso para o mestrado, como era o meu caso, conversar com o cliente, fazer uma venda. Todas essas situações que eu exemplifiquei, ninguém vai te machucar. Ninguém vai fazer com que você tenha um ferimento, ninguém vai te matar, sua integridade física, ela não está comprometida. Mas o nosso cérebro pode associar isso como situações de ameaça e criar condições de perigo imaginário. Por que perigo imaginário? Porque você não vai se machucar nessa situação. O sistema de luta ou fuga, ele tira qualquer pessoa do que eu chamo de estado de recursos. O que é o estado de recurso? É aquele estado criativo, produtivo, no qual a gente consegue acessar as nossas memórias. Por mais que você tenha estudado, seguido as orientações, estudando com uma metodologia, se preparando realmente com uma forma efetiva, se você acionar o seu sistema de luta ou fuga, a alta liberação de cortisol vai fazer com que você não consiga acessar suas memórias. Portanto, medo e ansiedade têm um efeito extremamente significativo na performance de uma pessoa. Esse é um dos motivos porque nem sempre a pessoa que vai ser aprovada, que vai conseguir aquela vaga de emprego, é a que sabe mais.